Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e, como eu tinha prometido no vídeo anterior, hoje vamos continuar na senda da comparação dos sons de Fender Rhodes. Neste caso vamos comparar o Rhodes original, o meu Mark I Stage, com os sons de Fender Rhodes do Yamaha Montage. Por isso, aquilo que vai acontecer aqui é muito similar ao que já aconteceu nos outros dois vídeos que nós fizemos comparação, que neste caso são o CP88 e depois também o Roland Phantom 7. Tenho os teclados ligados em mono, mais uma vez, e também me dei o trabalho de escolher aqui sons mais ou menos similares aos do Fender Rhodes. Porque, como vocês sabem, existem muitas possibilidades de afinar um piano Fender Rhodes e então a partir daí também existem várias simulações dessas várias afinações. Por isso a ideia é buscar alguma coisa que seja o mais parecida possível com este modelo que eu tenho aqui. O primeiro som que nós vamos comparar é da Rhodes Gallery. Existem dois sons Rhodes Gallery basicamente são sons em que nós, mudando a scene do montage, isso é uma coisa que nós depois temos que ver na review que eu vou fazer sobre o montage e sobre o Mod X, nós alterando a scene, alteramos o som. Ou seja, é basicamente um patch onde nós temos, por exemplo, 5 sons diferentes ou 4 sons diferentes. Neste caso aqui, eu fui à procura daquele que soava mais perto do Rhodes original e então foi este a que eu cheguei. Só queria referir que o Rhodes, neste caso, tem o Bass Boost a meio, porque a característica dos sons do montage vai um bocadinho nesse sentido. Vamos começar então com este Rhodes Gallery. Agora vamos ver o comportamento do teclado. E, por fim, vamos só ver o sustain. Bom, acho que já deu mais ou menos para percebermos aqui as diferenças. Neste caso, podemos perceber que existe claramente uma diferença de timbre. O Rhodes tem um som um pouco mais quente. Este aqui também acaba por ser assim um bocadinho
um pouco intermédio, não grita tanto como aqueles que nós ouvimos no Roland Phantom, mas também não é tão quente quanto este que nós temos aqui. Curiosamente, existe o mesmo tipo de comportamento que havia também na tecla do Phantom, que é quando nós chegamos mais ou menos ao volume máximo, sobretudo nesta zona grave, o teclado tem tendência para comprimir e fazer um harmónico, que é uma coisa que eu penso que será, acredito que seja, algum comportamento, alguma forma como se afinavam os Rhodes, porque na realidade está presentes nas duas situações. A verdade é que este Rhodes não faz isso. Por isso, já deu mais ou menos para perceber aqui esta diferença. Agora vamos buscar no montagem um som que se chama RD Stage, para ver se na realidade, como este também é um stage, conseguimos chegar a um som ainda mais próximo. Ok, agudos. Ok, e por fim, sustain. Eu diria que este RD Stage é talvez, em termos de timbre, em termos da forma como soa, o mais parecido que nós tivemos até agora aqui do Rhodes Mark I. Atenção que o Rhodes Mark I soa mais quente, sem dúvida nenhuma. É um teclado analógico, existem aqui muitas coisas a acontecer que digitalmente não é assim tão fácil de reproduzir e eu acredito que vai ser muito difícil encontrar, neste caso, até dois Rhodes que soem iguais. Por isso, porque isto tem tudo a ver com afinação e tem a ver com os pickups e tem a ver até com o próprio preamp. Por isso há muita coisa que pode aqui diferir. No entanto, em relação a este Rhodes, este som parece-me que em termos de característica, em termos de timbre, é dos mais parecidos. E, por exemplo, até me estava a apetecer fazer aqui uma coisa que é basicamente cortar aqui o bass boost do Rhodes, a ver até que ponto é que não ficava mais perto deste. Vamos só testar aqui com isso assim. À medida que
nós vamos andando para cima, começa a ficar cada vez mais parecido. É curioso. O teclado também reage de forma um bocadinho diferente, mas este stage acho que é dos que ficou mais parecido. E agora vou mostrar-vos também o RD73 Soft, que me parece a mim também ser muito, muito similar a este Rhodes Mark I. Força! Agudos. Também se nota aqui alguma coisa de similar, sobretudo quando passamos para a zona dos agudos. A zona do grave é um bocadinho mais difícil de reproduzir por estes teclados, está visto? De qualquer das formas, vamos ver o comportamento do teclado. Há sempre aqui um bocadinho um ligeiro vibrato no Rhodes, que é engraçado, mas eu tenho os efeitos desligados, por isso é engraçado a ver este. Parece que é da característica do som. Depois temos sempre um bocadinho de bell, mas reparem como temos sempre um ligeiro vibrato. Não sei se vocês conseguem percepcionar. Queria dizer-vos que às vezes aquilo que eu estou a ouvir aqui nas colunas poderá não ser aquilo exatamente que vocês ouvem em casa, porque na realidade existe sempre alguma diferença daquilo que eu ouço aqui nas colunas, daquilo que é a gravação. Espero não estar a dizer nada que vocês, quando estiverem a ouvir em casa, não digam não sei se é bem isso que estás a dizer. De qualquer das formas, aquilo que se nota aqui é justamente... existe sempre alguma diferença. O som do Rhodes é realmente irrepetível e parece-me sempre que existe aqui um bocadinho uma característica mais quente, sobretudo neste Fender Rhodes, da forma como está afinado, que mesmo com algum tipo de alteração em termos de som, mesmo com isso, é difícil lá chegar. Eu vou-vos mostrar porquê. Porque eu fiz aqui uma pequena programação aqui com o Montage, como é o meu teclado, eu já o tenho há muito tempo, com um Rhodes que tem, neste caso, já um bocadinho de frequências mexidas para tentar chegar ainda mais perto deste Rhodes. Vejam lá o que é que acham.
Isto é um problema com a tecla do Rhodes. E com isto, nós ficamos aqui com mais uma ideia. Estes sons do Rhodes de montagem até estão relativamente bem conseguidos. Talvez não seja tão fã da forma como a Roland afinou os seus sons de Rhodes, mas lá está, também como alguém também dizia num comentário, são perfeitamente editáveis e acredito que provavelmente que se consiga chegar a um ponto mais parecido com este. Quando nós tentamos comparar o teclado com o som em modo RAW, é isto que nós obtemos, ou seja, algumas diferenças muito substanciais em termos de timbre, ou seja, o Rhodes tem sempre aquele timbre mais quentinho, sobretudo este pela forma como está afinado. É muito difícil de reproduzir e eu acho que, neste caso, aquilo que me interessa basicamente aqui é também dar um bocadinho essa ideia. Por alguma razão estes instrumentos valem o que valem, é porque têm um som único, é muito difícil chegar lá perto. Eu vou tentar ainda, se possível, também em tempo útil, arranjar um Nord para comparar diretamente aqui com o Rhodes Mark I, para que nós possamos ficar então com uma ideia completa de todas as possibilidades que existem no mercado e qual delas é que se assemelha mais a tocar com o Rhodes original. De qualquer das formas, ainda vou fazer também, no mesmo comparativo, a minha ideia é fazer o Scar-B Mark I, que é da Native e que está no Complete 13, e também estava aqui com ideias de tentar fazer também com o Keyscape, para nós conseguirmos perceber até que ponto é que as simulações de computador conseguem chegar até ao Rhodes. Da minha parte, espero que tenham gostado de mais este vídeo. Se gostaram deste vídeo, façam um like, por favor. E também, se gostam dos outros conteúdos que estão no canal, por favor, vão ver esses conteúdos e subscrevam o canal. Como eu também disse, estou com objetivos de chegar aos 1000 subscritores até o canal fazer um ano, ou seja, mais ou menos até meados de janeiro, e estamos bem encaminhados, por isso ajudem-me a cumprir esse objetivo. Da minha parte, então, agradeço muito o tempo que despenderam desse lado e até ao próximo vídeo, malta.